Meu nome é Melquiades Soares. Eu nasci na pequena cidade do sul do Paraná, chamada Valinhos, município de Guaraúna, próximo da cidade de Teixeira Soares. É um entroncamento da linha férrea que vai de Ponta Grossa até a cidade de Irati, sul do Paraná. Eu nasci em 19 de abril de 1940, portanto eu tenho 71 anos. E dessa cidadezinha surgiram 4 pastores, 3 da família Vichert e eu. Nessa família, nós tivemos a alegria de saber que foram eles que levaram a mensagem adventista para meus pais. Minha mãe disse que eu comecei a andar com 8 meses e os meus passos primeiros foram para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu me criei dentro da fazenda Monte Alegre, da Clabim do Paraná. Uma região muito verde, muito bonita, de rios claros, muito peixe, muito passarinho. E ali naquele lugar a gente viveu a fé infantil. Minhas irmãs me viam às vezes com lágrimas nos olhos e queriam saber por que eu estava chorando. Acontece que eu estava ouvindo o programa da Voz da Profecia e as músicas dos King's Heralds, que eles gravavam em português, me fascinavam. Eu admirava a harmonia daquelas lindas vozes e me emocionava. Mal sabia eu que Deus estava me preparando para um dia ser um cantor da Voz da Profecia. A minha infância foi nesse lugar, dentro da Clabim do Paraná, a fazenda Monte Alegre, 70 mil alqueires. Foi muito alegre, muito feliz. Mas quando meu pai viu que eu tinha assim muito desejo de ser motorista de caminhão, ou mecânico, era o que nós tínhamos ali no pequeno lugar da lagoa onde a gente vivia, ele resolveu colocar-me à disposição para morar com os tios meus em Ponta Grossa. Assim, eu trabalhava de dia com eles e de noite estudava. Acontece que lá naquela cidade apareceu o coral Beethoven do IAP, foram fazer uma programação de sábado. E eu admirava aqueles moços e moças, a alegria deles, o entusiasmo deles ao cantar, ao brincarem entre si. Eu pensei, eu tenho que ir para o colégio, eu não vou ficar com meus tios aqui em Ponta Grossa, eu vou para Curitiba estudar no IAP. E assim, insisti com meu pai para ir lá, me levar para o colégio, e ele falou, meu filho, a gente é mais pobre do que rato de igreja, você quer estudar no internato? Lá é muito caro. Não, pai, lá tem um programa que a gente pode trabalhar e estudar, me leve lá. E assim que eu iniciei meus estudos no ginásio, no IAP, em Curitiba. E foi ali que eu recebi todas as bênçãos atinentes à minha vida futura. O estudo, o preparo acadêmico, a escolha feliz da minha vida, da minha fiel companheira, Cirlei Soares, e assim iniciei a minha carreira ministerial. Como incentivado por uma semana de oração liderada pelo pastor Scofield, era um missionário norte-americano que veio trabalhar em nossas lanchas no Rio São Francisco, e ele fez uma semana de oração. E as histórias tão lindas, marcantes, profundas que ele contou no seu trabalho missionário, me inspiraram a eu escolher essa carreira de ser um pastor adventista. Eu tive muitas experiências lindas na minha vida pastoral. Já iniciei o meu ministério na Voz da Profecia, como segundo tenor dos Arautos do Rei, versão 72, 75. Ali nós gravamos 5 LPs, fizemos 9 séries de conferências. Naquele tempo os arautos faziam série de conferências. E ali eu pude ver as necessidades, os desafios que esta igreja tinha através de todos os quadrantes desse Brasil.
Foi uma marcante experiência para o meu ministério. Mas dizer assim, qual foi a experiência mais linda, marcante, seria difícil. Me lembro que quando foi para chegar a minha ordenação, que foi num sábado, na quinta-feira, alguém ligou me dizendo: aquela senhora que o senhor dá estudos bíblicos lá no asilo está muito doentinha, ela precisa de sua presença. Eu a visitei na sexta-feira de manhã e ela não falava, não abria seus olhos, estava inerte na cama. E eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa por esta mulher antes que ela morra. Mas como eu não podia realizar batismo, eu fui ao presidente do campo, o pastor Davi Moroz, e disse: pastor, acontece isso e isso naquele asilo. Não, meu querido, você vai ser ordenado amanhã, eu autorizo, vai lá, faz esse batismo. Então, arrumei as coisas, fui ao asilo e conversei com aquela idosa mulher, mas ela não me respondia. Então eu disse: se a senhora está me ouvindo, aperte a minha mão. E se a sua resposta for positiva às perguntas que eu vou fazer das Escrituras Sagradas para você, senhora, aperte minha mão, dizendo que você concorda com as doutrinas que você aprendeu nos estudos bíblicos. E a minha surpresa foi que ela apertava a minha mão cada vez que eu fazia perguntas das doutrinas da Bíblia. E perguntei se ela queria se unir ao povo de Deus, à Igreja Adventista do Sétimo Dia, através do batismo. Ela falou: desejo assim. Apertou minha mão, claro, não falou nada, mas apertou minha mão. Então, as senhoras do asilo me ajudaram a aquecer a pia batismal, que era a banheira, com água tépida, gostosa, e comodamente nós colocamos o corpo dela dentro da água e ali eu realizei a minha primeira cerimônia batismal. Depois que eu mergulhei a sua cabeça e tirei o seu rosto para fora da água, ela abriu os seus olhos, olhou para mim e falou: louvado seja Deus. Com muito carinho, ela foi retirada para a cama, trocada a sua roupa, e ela não abriu seus olhos e não falou palavra nenhuma mais depois daquela cerimônia batismal. Eu me emociono quando me lembro desta cena. Sem dúvida, foi muito marcante no início do meu ministério. Eu saí daquela cerimônia, daquele batismo no asilo, incomodado com a situação de saúde daquela senhora. Mas no sábado à tarde, enquanto eu estava sendo ordenado ao ministério em Curitiba, aquela senhora faleceu. E no domingo de manhã, então, eu estava fazendo o seu sepultamento. Segundo o depoimento das senhoras que cuidaram dela até o final da sua existência, ela não abriu os olhos e não falou nenhuma palavra mais, além daquela: louvado seja Deus, após o seu batismo. Foi uma emoção muito grande para mim, saber que aquela mulher estava preparada para aquele dia glorioso da volta do Senhor Jesus Cristo, recebê-la em paz. O meu texto favorito está em Provérbios, capítulo 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Dizem que a parte mais escura da noite é aquela que antecede o dia. Em minhas viagens, eu sempre pensava nesse texto e sentia que isto era uma grande verdade. Diante da parte mais escura da noite, vem o clarear do dia. Só que o clarear do dia, ele vem imperceptivelmente. Apenas uma curva ou duas curvas que você faz na viagem, de repente, o dia já começou a clarear. Ele é imperceptível. A diferença entre a noite e o dia é muito rápida. Assim é na experiência dos filhos de Deus. A gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai crescendo na graça, vai subindo a escada de santificação, e quando a gente olha para trás, vê as grandes maravilhas que Deus vai operando na nossa vida. Assim foi comigo. Nos tempos que eu estava nos Arautos do Rei, uma música que me impressionava, King's, era a música
Mais de Cristo. Um arranjo que eles fizeram para cantar em quarteto, e essa gravação mexia muito comigo. Então, logo eu iniciei minha atividade pastoral, depois dos Arautos do Rei, em 1976, eu pedi ao meu filho, o Lineu, que ouvisse aquela música e fizesse um arranjo para mim daquela música, naquele arranjo que os Kings cantavam. E assim ele fez, na tonalidade da minha voz. E eu cantei essa música durante toda a minha experiência pastoral, nos apelos que fazia, Mais de Cristo. O hino 403, se não me engano, do Inário Adventista, Mais de Cristo. O meu maior sonho na minha velhice é de diariamente combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé, para que quando Jesus se manifestar, a gente possa ter a alegria de entrar aos altares celestiais para receber a coroa de glória. E na linguagem do apóstolo Paulo, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Foram tantas as pessoas que receberam o poder da comunicação da palavra de Deus através do meu testemunho, meu humilde testemunho de pastor. E eu quero ver toda essa gente lá no céu, juntamente com minha esposa, minha família, o Lineu, a Lane, meus netinhos e os demais queridos e a minha querida igreja.